Irmão, semana passada, deixa eu tirar aqui que eu me movimento um pouco. Semana passada nós começamos a tratar sobre as coroas. E eu fiz primeiro uma base para vocês, tentando comentar um pouco sobre a questão de diferença de reino, diferença da vida eterna, tá certinho, eu já conferi. Diferença do reino, a diferença da vida eterna, e aonde que o assunto das coroas entra, vocês se lembram? E aí eu coloquei para os irmãos que as coroas estão totalmente relacionadas com o assunto de vencer no Senhor. Com o assunto não da salvação eterna que é conquistada por meio da obra de Cristo, mas com o assunto de uma vez que eu recebo essa vida, agora então, pela minha diligência, eu entro nessa vida. E eu conquisto algo no Senhor com base no que Ele já me deu. E aí o Senhor me dá algo e com o que Ele me dá eu faço algo. E com isso que eu faço, então eu conquisto algo. Então, a gente percebe que nós recebemos algo do Senhor e que isso que nós recebemos do Senhor, nós temos algo para fazer com isso. Porque os irmãos não concordam que seria muito fácil? E hoje em dia não é muito comum ouvir sobre isso? Ah, eu sou salvo pela graça. Tudo é graça. Está tudo resolvido. O que eu preciso fazer? Nada. Já fui salvo. Mas irmãos, se isso é uma realidade, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos e para a vida de grandes homens de Deus, por que nós vemos esses homens olhando para a palavra e vivendo vidas abdicadas de tudo o que, de alguma maneira, poderiam ansiar em ter? Abriam mão das posses, abriam mão de riquezas, abriam mão de sucesso, abriam mão da própria vida para ganhar algo. Mas ganhar o quê? Se já foi conquistado. E essa é a pergunta que fica. Por que ser um sacrifício vivo? Porque o Senhor Jesus fala que quem quiser vir após Ele, deveria seguir, e quisesse segui-lo, deveria então abrir mão de tudo que tinha e tomar uma cruz. Por que tomar uma cruz? Para seguir ao Senhor. Ai, Léo, mas esse é um assunto muito básico. Será, irmão? Uma vez eu me lembro que, num outro local que nos reunimos, alguns anos atrás, eu estava sentado e estava ouvindo, o irmão foi lá levar uma palavra, não era de lá, e o irmão falou sobre coisas muito simples. Mas o tempo todo ele finalizava algo muito simples, e ele sempre falava será? Vocês entendem, né, irmão? Aí ele falava assim, será? E coisa simples. E aquela reunião acabou, irmão, e muitos irmãos espirituais olharam e falaram, nossa, mas que assunto tão... A gente já sabia. Mas talvez essa reação já seja uma resposta adequada para o será? Porque, irmãos, se nós temos uma fome e uma sede que é gerada por meio de uma vida que foi depositada em nós, por meio da salvação que foi depositada em nós, nada do que o Senhor nos dá é desprezável. Nada do que o Senhor nos traz é desprezável. Tudo que Ele dá, inclusive o leite, que é para uma fase específica, tem seu valor. Eu particularmente gosto muito de leite, então para mim tem valor até eu ficar velho. Mas você percebe, irmão? Se vem do Senhor, tem valor ou não tem? Claro que existe o alimento adequado para cada idade. Convenhamos que o assunto que a gente tem tratado hoje em dia, que nós estamos tratando hoje especificamente, é um assunto que exige uma certa bagagem e uma certa pavimentação para você poder compreender, de fato. Para você poder entender. Alguns termos às vezes são difíceis, até alguns termos às vezes vão ser meio complexos.
Então exige uma certa solidez, uma base, e aí tem a importância do corpo também, de colaborar uns com os outros para auxiliar a entender isso. Mas irmãos, independente do que venha, eu jamais posso desprezar. O Senhor sempre tem algo para falar comigo, independente do que venha, e independente de quem venha. E esse é um ponto importante também. Porque do menor dos pequeninos no Senhor, no que teve o menor tempo de processo e maturação na mão do Senhor, a este já foi dado, como diz o Fábio, todo o potencial de ser uma árvore frutífera para Deus. Ou não? Será que nesse potencial genético que foi dado a essa pessoa por meio da vida que recebeu de Cristo, dali o Senhor não pode estar fazendo germinar vida? Numa fase tão inicial? Só que por ser no início, a gente olha e fala assim, ainda é novo. O que ele poderia contribuir comigo? Irmão, se é a vida do Senhor, eu quero lamber até a colher. E você? Entende? Por isso, irmãos, quando a palavra é ministrada e quando um irmão traz algo do Senhor, seja no momento da mesa, seja numa contribuição pontual, seja num estudo de quinta, por exemplo, que a gente faz, ou seja numa ministração de um domingo, no momento da palavra, nada é para ser desprezado, irmãos. Tudo é para ser retido e ponderado no Senhor. Ai, Léo, e se ficou alguma dúvida? Em primeiro lugar, onde nós buscamos entender isso? Sempre é no Senhor, irmãos. Nesse momento, a gente não precisa colocar que é no Senhor que nós buscamos. Mas, em primeiro lugar, a palavra nos instrui em relação às mulheres, por exemplo. Primeiro, busque no seu marido. Mas o meu marido ele não tem a devida espiritualidade ainda para me explicar isso. Será? Aí eu coloco um segundo ponto. E se não tiver? Você deve parar de fazer isso? Não. Por que, Léo, não devo parar de fazer isso? Simples, irmão. Simples, irmão. Muito simples. Você não deve parar porque o seu marido deve ser essa pessoa. E até que ele seja, você vai continuar. E isso vai ser um agente motivador para que ele cresça na graça do Senhor. Para que ele cresça no conhecimento do Senhor. Mas eu busco só no meu marido? Claro que não. Para que existe o corpo? Para que existem os irmãos? Para isso também. Numa outra instância, para que existem os irmãos de frente? Para isso também. Numa outra instância, para que existem anciãos? Para isso também. Para outra instância, para que existem as irmãs mais velhas? Sábias, maturadas, trabalhadas pelo Senhor? Para isso também. Percebeu como que o critério de responsabilidade foi sobre toda a congregação agora? Ixi, irmão, eu tenho idade, mas não sou ancião. No tempo que deveria ter maturado, não maturou. Mas ainda tem tempo? Tem. Porque no dia que você chama hoje, a palavra nos fala para que a gente responda. Então hoje a gente pode responder. Mas eu sou muito novo. Mas tem algo a contribuir. Então no dia que você chama hoje, contribua com aquilo que o Senhor trabalhou na sua vida. Mas eu sou uma irmãzinha que eu não acho que eu consigo. Poxa, irmã. Não é assim que o Senhor te vê. Que visão inadequada é essa? Como o Senhor te vê? Eu falava com a Jéssica quando a gente vinha hoje de manhã sobre um assunto bem interessante, que é a questão de como é o funcionamento da luz e dos raios de luz, né? No aspecto da luz como onda, é interessante, porque a luz ela é onda e ela é partícula, né? A gente fala que é a dualidade entre a partícula da luz. Mas é interessante que no aspecto da luz como onda, a Nath gosta desses assuntos porque é difícil. No aspecto da luz como onda, irmãos, é interessante que por mais que a luz ela venha e ela bata em um objeto,
sempre que a luz bate no objeto, o que nós observamos é justamente o que essa luz está refletindo, ou seja, todos os raios e todas as cores, eles vêm de uma única vez em cima do objeto. Então a luz é tudo junto. A luz é a plenitude de tudo que pode existir de cores. E ela vem e ela bate. E o que nós estamos vendo é somente um reflexo do que a luz está jogando. Então a luz joga, e aí quando ela reflete exatamente a cor que aquele objeto tem. E aí o que eu vejo nada mais é do que uma resposta à luz batendo em algo. Então se algo é preto, é porque a luz bate nisso aqui e o que reflete é a cor preta, porque essa é a cor do objeto. Entende? Só que olha que interessante, se você pega uma camiseta cinza e nessa camiseta tem sujeira ou tem água, a cor continua igual? Não fica mais escuro? Aí você olha e você fala assim, ué, mas mudou a cor? Por que mudou a cor? O objeto continua tendo a mesma cor. A mudança do que você está vendo é pelo fato de que agora aquela sujeira ou aquela água está impedindo de você ver adequadamente a cor daquele objeto. Porque tem algo manchado ou que atrapalha a luz de refletir a cor verdadeira daquilo que você está vendo. Entendeu? Por isso que escurece quando molha. Quando a água vai secando e vai evaporando, a luz começa a bater e não tem partículas que impedem a luz de funcionar corretamente e de refletir corretamente aquele objeto. Olha que interessante. Por isso que muda de cor. Aí tem um segundo ponto, irmão. Quando você olha para a copa de uma árvore, você vai ver que de um lado, onde a luz bate, está mais claro. Por que do outro lado está mais escuro? A cor verdadeira é a cor onde o sol está batendo. A cor onde o sol não bate e fica mais escuro, o motivo é de que está entrando menos luz. Então tem menos luz para mostrar a verdadeira cor do objeto. Olha que interessante. Qual é a cor verdadeira? O lado que tem mais luz. O lado que tem menos luz tem menos incidência de luz. Que tem menos cor, tem menos incidência de luz. E tem um terceiro ponto. Você pode ter uma camiseta sequinha, você pode ter uma árvore iluminada tudo certinho do lado e você olhando todas as cores bonitinho. Então você consegue ver com clareza qual que é o verde e que é um verde por causa da árvore. E você consegue ver uma roupa que você vê a sua cor certinha porque não tem nada atrapalhando, nem sujeira e nem água, nem nada que possa atrapalhar. Mas aí tem um terceiro problema. E se você for daltônico? Aí você vai ter um problema de visão. Aí o problema da onde a luz tem que entrar, está aqui o problema. E aí você não consegue ver com clareza aquilo que você deveria estar vendo. E olha que interessante, irmãos. Aqui a gente tem 3 situaçõezinhas bacanas que o Senhor pode nos ensinar com isso. Lembrando que o Senhor criou todas as coisas. E todas as coisas que são criadas pelo Senhor podem ser usadas pelo Senhor para trabalhar também na nossa vida e nos ensinar algo. O Senhor é a luz. E quando Ele entra, Ele quer lhe mostrar tudo o que tem que ser mostrado com clareza, porque a luz mostra a verdade. Só que, irmãos, se a luz que entrar e mostrar a verdade e existe sujeira, você vai conseguir ver com clareza? Então é necessário ser limpado, irmãos. Porque senão você não vai ver com clareza por causa de impurezas e cargas e coisas que estão sendo carregadas. Então, às vezes a gente quer entender uma situação e a gente não consegue entender ela por causa de sujeira, por causa de impurezas ou situações que nos atrapalham de enxergar aquilo. Num segundo ponto, sabe o que está faltando às vezes? Mais luz entrar para eu ver com mais clareza, então está me faltando luz. Por que me falta luz? Porque eu não tenho comunhão com os meus irmãos para receber mais luz, porque eu não tenho comunhão na palavra de Deus para receber mais luz, porque eu não tenho tempo com o Senhor para receber mais luz, e aí eu não consigo ver com clareza também. Às vezes o ambiente até que está limpo, mas em regra, quem está com falta de luz vai ter um ambiente sujo também, irmão. Porque não vai nem saber que está sujo, porque não está entrando luz suficiente. Mas num terceiro ponto, irmãos, às vezes o irmão está trabalhando, buscando limpar tudo e deixar a roupa limpinha, e está buscando também sempre o Senhor para que a luz entre com clareza. O problema é que às vezes o irmão está com problema de visão, e ele não está conseguindo ver da maneira correta aquele assunto. E aí precisa de vir alguém para tratar aquele problema.
Em regra, o Senhor vai usar irmãos para tratar esse problema de visão e ajustar. E uma vez que ajusta, põe o óculos adequado e o irmão ensina o outro. Irmão, esse óculos que você tem que olhar esse assunto. Quando você coloca o óculos correto... Ah, agora eu entendi. Agora eu tive clareza sobre isso. Percebe, irmãos? Que existem alguns aspectos e alguns pontos que o Senhor Ele quer ajustando e a gente precisa ser ajustado para entender com clareza as coisas, irmãos. E aonde isso nos leva? Isso nos leva a ter um coração humilde diante do Senhor. Porque quem garante, irmão, a você ou a mim, que nós não podemos estar com um problema de visão? Quem garante, irmãos, que nós realmente estamos recebendo toda a luz? Quem garante, irmãos, que realmente não existe algum tipo de impureza e a gente não está percebendo? Aí nesse momento, irmão, é aquele momento que a gente olha um para o outro e fala assim, nossa, como nós precisamos então dos irmãos, hein? Como nós precisamos ser cuidadosos e olhar para a palavra e ter humildade. Porque se eu não tiver humildade, eu não vou nem perceber e nem receber, se tiver algo para ser ajustado. Percebe? Como é importante o cuidado dos irmãos, o ajuste, outras pessoas colaborando conosco. Percebe, irmãos? Mas sem humildade, irmão, você vai em primeiro lugar considerar que você pode estar errado do jeito que você vê? Sem humildade, você vai aceitar ouvir alguém falar algo e considerar aquilo sem prontamente levantar um escudo de discordância? Humildade. A face da beleza, da santidade do Senhor. O Senhor foi belamente e plenamente santo, porque Ele primeiro foi humilde. Por ter sido humilde, pôde experimentar a santidade na sua própria vida carnal. Porque foi humilde. Porque foi humilde, pôde nos mostrar o que é viver uma vida santa. E porque foi humilde, hoje, assentado num trono de glória e de majestade, ele pega, para no trono e faz assim, fala, filho. E mais do que isso, ele responde a gente quando a gente pergunta algo. Porque é humilde, porque o Rei do Universo escolheu nos fazer partícipes da sua glória e da sua vida. E o Rei do Universo escolheu nos dar a sua vida. O Verbo que se encarnou, se fez homem, escolheu, por ser humilde, se dar a nós. Como nós devemos fazer então? Percebe? E nessa humildade, irmãos, nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Nessa humildade, nós vamos aprendendo mais do Senhor. Nessa humildade, nós olhamos para a palavra e vamos acolhendo as palavras ministradas para que a gente possa receber vida por meio dessa palavra. Nessa humildade, nós vamos sendo vencedores nessa vida, para que na vida vindoura sejamos recebidos como vencedores. É necessária humildade para estar diante do Senhor. É necessária humildade para dar resposta para o Senhor. Não existe resposta ao Senhor sem humildade, porque a resposta para o Senhor, em regra, vai ser alguma área que Ele quer, na nossa vida, tirar. Dar resposta para Deus, em regra, é: Senhor, existe algo em mim, eu olho para a sua palavra e a sua palavra me fala que eu devo fazer isso. Mas isso vai contra eu usar o meu tempo do jeito que eu quero. Isso vai contra eu fazer as coisas do jeito que eu quero. Isso vai contra a maneira que eu entendo alguns assuntos. Percebeu a morte? Percebeu onde está o tomar a cruz? Sem humildade eu tomo cruz? Não, porque eu nem aceito. Eu nego a cruz, sem humildade. Entendeu? Então, para ser um vencedor e herdar coroas, vai ser necessário ter isso. Voltando ao assunto das coroas, nós tratamos sobre 5 coroas. Quer dizer, nós comentamos sobre 5, nós tratamos sobre 2.
quais são as coroas que os vencedores herdarão naquele dia, que serão um sinônimo da vida vitoriosa que tiveram, que receberão então alguma medida de galardão do Senhor, porque nós temos um Deus galardoador, a palavra fala, que recompensará a cada um segundo as suas obras. E aí a palavra nos dá um exemplo de 5 tipos de coroas, que são 5 tipos de galardoamento na palavra, que é a coroa incorruptível. Quem anotou semana passada? Coroa da vida. Perfeito. Nós tratamos sobre a coroa incorruptível, que fala sobre a regra do jogo. Vocês lembram que Paulo fala sobre a regra do jogo? Sobre a carreira? Sobre o atleta na arena? Que entende como o jogo funciona e não sai dando murros ao ar, mas ele esmurra o próprio corpo, para não ser desqualificado e no fim alcançar uma coroa, que é a coroa incorruptível. Porque os atletas nessa terra correm, nós corremos nessa terra para conquistar várias coisas que serão corroídas pela traça, que o homem pode roubar, que o tempo faz acabar. Coisas que nem vemos, mas que colocamos valor, como dinheiro, por exemplo. Por que um pedaço de papel vale o que vale? Por que um número tem o valor que tem? Aí você fala assim, não, mas o dinheiro tem o seu valor. Claro que tem. Um valor que os próprios homens colocam. Ah, Léo, é mesmo? Claro. E para quem tinha cruzeiro, que valor o cruzeiro tem hoje? Já que o dinheiro tem valor. Quem me garante que amanhã não vai mudar de novo para um outro e vai perder o valor novamente? Irmão, quem me garante até o Bitcoin? Que ele sempre vai ter o valor que tem. Quem garante, irmão? Quem garante? Você nem vê. Você entende um processo. Isso não pode sumir do nada? Não pode aparecer alguém do nada e mudar o valor de todas as coisas? Não pode os governos do nada fecharem tudo que pode ser fechado e do nada essa moeda perder o seu valor também? Claro que pode, irmão. Quem garante? Não existe nada nessa terra que dá total segurança a nós. Por isso que a palavra fala que a nossa segurança está onde? No Senhor. Em quem nós temos que confiar? No Senhor. E aí a palavra nos mostra que existe uma coroa e uma caminhada que nós temos que caminhar conscientes de que existe algo que é incorruptível, algo que é santo a ser conquistado, que é a coroa incorruptível. E essa coroa incorruptível é a recompensa de quem anda por essa terra entendendo qual é a regra do jogo. Uma vez que eu fui salvo, o que eu devo fazer? Quando eu compreendo o que é e como tem que ser essa disciplina minha caminhando por essa terra, diante do Senhor, no final, o Senhor olhará para mim e me entregará uma coroa incorruptível e fala, parabéns, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, porque foi fiel no pouco, e agora sobre o muito eu te colocarei. E sobre a sua cabeça eu te coloco uma coroa, que é a sua medida pela vida que você teve. E agora poderá reinar sobre 5 cidades, por exemplo. E agora poderá ensinar, durante os 1000 anos de reinado de Cristo nessa terra, como os anjos fazem com nós hoje, por exemplo, no seu ministério angelical. Vamos ensinar esse povo nessa terra agora sobre o Senhor Jesus? Vamos ensinar esses judeus sobre o Senhor Jesus? Vamos auxiliar? Vamos desfrutar também? Percebe? Segunda coroa foi a coroa da vida. O texto que fala da coroa da vida são 2, os irmãos lembram? Tiago e Apocalipse, dá uma referência clara sobre a coroa da vida. A coroa da vida, nós falamos que, em resumo, ela pode ser dita como a coroa do mártir, que é como os irmãos entendem. Porque quem recebe a coroa da vida é aquele que vive o sacrifício, aquele que experimenta o sacrifício. Irmãos, de modo algum, aquele que morrer pelo nome do Senhor poderia não receber algo dele. O Senhor é justo, irmãos. Seria injusto da parte de Deus alguém sacrificar a sua vida a favor do nome dele, honrando o nome dele e não negando o nome dele, e a este o Senhor não fazer nada a respeito. Mas a estes que são testemunhas fiéis,
até a morte, assim como Cristo foi fiel à palavra que o Senhor o deu até a morte e morte de cruz, a estes receberão uma coroa, que naquele dia o Senhor os acolherá e falará: venham, meus filhos, recebam a coroa da vida. Ela está proposta a cada um de vocês que sacrificar a sua vida a favor do meu nome. Percebe? Porque temos um Deus justo e galardoador. E essa obra é uma obra digna de ser galardoada, ou não? O que nós fazemos com heróis de guerra? Nós damos medalhas. Se homens, por mais falhos, ruins, em reconhecer o que é bom nos outros, entregam medalhas e fazem estátuas para pessoas que sacrificam a sua vida e fazem coisas tão lindas. Até filme a gente faz, de gente que fez algo bom. Quem já assistiu a lista de Schindler, por exemplo? Filmaço, irmão. Até a gente sabe reconhecer pessoas que fazem coisas boas. Será que o nosso Senhor não saberia reconhecer isso também, irmão? Será que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia não será reconhecido? Os tesouros daquilo que nós fazemos nessa terra para o Senhor são acumulados aonde? Nos céus. A palavra está falando que está sendo acumulado no céu. O que você faz está sendo acumulado no céu e está sendo contado diante do Senhor. Mas quando isso é contado, Léo? Irmão, só é contado se você tem vida. Não adianta nada você ser um bom feitor, uma pessoa bacana que doa 90% de tudo que você ganha, se você não tem o Senhor, porque não tem valor espiritual, porque o espírito não foi regenerado. Que bom que você entende isso. Você entendeu uma das práticas mais difíceis dos filhos de Deus entenderem, que é melhor dar do que receber. Que bom. Porque eu vou te falar, se tem um povo que tem dificuldade de entender isso, é o Filho de Deus, porque Satanás ama pegar os convertidos e fazer ser tudo retedor. Ou coisa que Satanás ama, fazer ser povo limitado no dar. Cheio de justificativa e argumento. E quer olhar para a Bíblia ainda e tentar explicar. E Deus lá do céu olhando e falando assim: está faltando luz. Está faltando lente, está faltando cirurgia, está faltando limpar a roupa, está faltando tirar sujeira, porque não está entendendo. Ou não? Ou melhor, será? Terceira coroa, irmãos, e aqui nós vamos entrar nas coroas de volta. Explicamos as duas, retomamos. Coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Abram lá. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Sétima carta aí antes de encerrar o Novo Testamento. Sexta, sétima carta. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 4. Vou ler, irmãos, pode deixar que eu leio, tá? 1 Pedro 5, versículos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Isso aqui está sendo falado para quem, irmãos? Para presbíteros. Sim ou não? Esse é o contexto? Sim. Não por constrangimento. Não é para que façam isso por constrangimento. Mas espontaneamente. Como Deus quer. Olha que interessante. Olha que interessante, irmãos.
O presbítero, o Senhor espera que ele tenha uma característica pastoral. O Senhor espera isso dele. Tristemente, eu já ouvi de irmãos que estão à frente falando, eu não sou pastor. Eu não vou pastorear. E aqui em 1 Pedro, o Espírito Santo está nos mostrando o quê? No capítulo 5. Que o que Deus quer? Que o presbítero pastoreie, não porque ele está na função de presbítero, mas pastoreie espontaneamente. Ele espera que seja produzida dentro do presbítero essa necessidade. Irmãos, pastorear não é pregar a palavra de Deus, irmãos. Não é ter o ministério da palavra. O pastoreio que o Senhor espera dos seus santos é um cuidado que todos nós temos essa tarefa de pastorear e de cuidar uns dos outros. Porque todos portamos a vida de Cristo e Cristo, como Supremo Pastor, nos dá uma vida que nela tem uma característica pastoral também. Em alguma medida nós vamos ter de pastorear uns aos outros, ter de cuidar uns dos outros. Tira a ideia de pastor, de qualquer tipo de título ou pessoa da religião que seja referência de frente. Tira essa ideia. É o pastoreio no sentido de cuidar uns dos outros. É o pastoreio no sentido de ter algo a contribuir para ajudar e auxiliar aquele que está do seu lado. O trazendo para quem, irmãos? Para Cristo. O pastorear é sempre trazer a pessoa a Cristo, que é o Supremo Pastor. E nós, como coparticipantes, devemos auxiliar nesse sentido, a sempre trazer as pessoas para Cristo, aqueles que estão do nosso lado. Só que aqui em Pedro, o Espírito Santo especificamente estava tratando com presbíteros da igreja. Estava tratando com a liderança. Mas eu abro isso para todos os irmãos. Mas aqui o assunto é da liderança, os irmãos entenderam isso. Eu não estou tirando o texto de contexto, eu estou só colocando para os irmãos a necessidade que todos temos também. Mas o texto especificamente não está falando de todos, está falando dos presbíteros, tá? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui a gente tem um problema também. Ou não, né? Isso nem existe, né? Isso aqui é coisa só do tempo lá de Pedro, só. Hoje em dia não existe sorte da ganância para querer estar à frente e cuidar dos outros, né? Ninguém tem interesses, né? É todo mundo muito espiritual, irmãos. Ixi, na internet, então, é onde você vê mais gente espiritual. É incrível. Nem como dominadores dos que foram confiados. Isso aqui também não tem, isso aqui era só para o tempo de Pedro, tá? Hoje em dia não tem irmãos que dominam sobre o rebanho do povo de Deus. Você quase não vê isso. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Olha que responsabilidade leve. Ah, irmão, você é presbítero. O que o Espírito Santo fala por meio de Pedro? Que o presbítero precisaria, ou melhor, precisa ser modelo para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Como um Deus justo e galardoador, o nosso Supremo Pastor recompensará aqueles que alimentarem o seu rebanho e o seu povo. E quando eu falo seu, eu estou falando seu. A palavrinha seu é com S maiúsculo. Porque é o seu do Senhor. Aqueles que alimentarem o rebanho e o povo do Senhor receberão uma imarcessível coroa de glória. Especificamente nesse texto, o assunto é para presbíteros. Porém, eu entendo que sim, os presbíteros e os irmãos de frente têm uma coroa a qual lhe está proposta, se fizerem e corresponderem àquilo que a palavra pede. Mas existe a possibilidade de quem não foi presbítero também poder receber isso, se pastorear o rebanho do Senhor? Eu, irmãos, particularmente, Léo, particularmente entendo que sim. Porque no pastoreio coletivo dos santos, aqueles que assim o fizerem podem receber uma coroa de glória pela contribuição que tiveram na vida de outros irmãos. E por terem sido um modelo para os irmãos. Porque não é necessário ser presbítero para ser modelo.
Isso é um absurdo. Pensar que só presbítero é modelo. Isso é uma tragédia para o corpo de Cristo, pensar que só presbítero é modelo. Pensar que só irmão de frente é modelo. Que só padre, pastor, seja lá quem for, é modelo. Não! Isso é uma tragédia, irmãos. Porque o pastoreio, a tarefa do pastoreio é levar as pessoas a Cristo para que elas sejam testemunhas da vida de Cristo. Para que elas sejam fiéis testemunhas do Senhor. E aí quando você olha, a única referência que você tem de quem parece estar mais próximo do Senhor e sendo um exemplo bom e adequado é o presbítero, isso é uma tragédia para o corpo, irmão. Isso é uma tragédia para o presbítero. De olhar para aqueles que estão ao seu redor, que são povo do Senhor e que ele tem um papel de auxiliar essas pessoas, de colaborar e distribuir vida a essas pessoas, ver que essas pessoas estão paradas, que essas pessoas não estão crescendo com o Senhor. Isso é uma tragédia. Não existe alegria nisso, irmãos. Você percebe? Então aqui existe sim a possibilidade dessa coroa também ser distribuída. É muito interessante. Abram em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ver essa coroa escondida num contexto. Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, dependendo da sua Bíblia, vai ser o terceiro evangelho. Dependendo da sua Bíblia, pode ser que seja o quarto. Se a sua Bíblia for a textual, eu acho que ele vai ser o quarto evangelho. Porque a textual começa em João. Agora, se a sua Bíblia for a Bíblia comum, Almeida e tudo mais, ela vai ser o terceiro evangelho, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 10. A partir do versículo 35. Lucas 10, 35. Olha que interessante, irmãos. Essa coroa está escondida aqui. Esse é um dos motivos de eu entender que, de fato, para os presbíteros, essa coroa, e para os irmãos de frente, é uma coroa que eles têm potencial de recebê-la, se responderem ao que esse texto fala por meio do Espírito Santo. Mas aqui em Lucas 10, 35, a gente vai perceber que tem potencial não só do presbítero. Fica vendo. Jesus prosseguiu dizendo, 10, 35, Lucas. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando este homem semi-morto. Isso é uma parábola. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E esse sacerdote, vendo aquele homem como semi-morto, passou de largo. Ou seja, passou distante, olhou o homem caído no canto e... Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Opa, homem espiritual. Cuida das casas de Deus. Cuida das coisas do Senhor. Cuida dos itens do templo. Vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passava por ali, passou-lhe perto, já aproximou. Viu aquele homem caído. E vendo, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, ou seja, medicamento. Começou a cuidar dos ferimentos daquele homem que foi deixado como semi-morto, depois de ter sido roubado e espancado. E colocando sobre o seu próprio animal, nos dias de hoje colocando no seu próprio carro, ou na sua motinha, e ó, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, ou seja, levou para um lugar coberto, onde tivesse alguém que pudesse auxiliar a cuidar também, e começou a cuidar dele. No dia seguinte, esse bom samaritano tira 2 denários e entrega ao hospedeiro daquela residência, que é o lugar onde ele começou a ser cuidado, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais com ele do que os 2 denários que eu lhe dei, eu te indenizarei quando eu voltar. Muitas vezes a gente escuta falando assim, e uma vez o Alisson comentou isso, é muito interessante, irmãos, porque é uma lida um pouco mais adequada desse texto, do que Cristo queria falar.
Não está errado falar que nós devemos ser como o bom samaritano. Não está errado. Não está errado também. Nós devemos ser como o bom samaritano e passar de próximo. E olhar, e auxiliar, e fazer o que nós podemos fazer. Porém, irmãos, o nosso bom samaritano é o Senhor Jesus. Nós fomos um dia, ou somos, essa pessoa dada como semi-morta num canto, onde o Senhor Jesus veio e nos resgatou, e cuidou das nossas feridas, e nos colocou no seu lombo, e nos levou então a uma hospedaria segura, e nos deixou aos cuidados, irmãos. E a essa pessoa que ele nos deixou aos cuidados, ele entregou 2 denários. E agora que nós somos resgatados pelo bom samaritano, o que o bom samaritano nos pede, irmãos? Porque eu te falo, quem que estava nessa hospedaria, irmão? Quem tinha que cuidar daquela pessoa. A esse que tinha que cuidar, o Senhor deu 2 denários. Falou, cuide dessa pessoa. Cuide dessa vida, porque eu dou valor a ela. E se algum tipo de prejuízo você tiver, se o que eu te der não for o suficiente, fique tranquilo. Quando eu voltar, eu vou te retribuir. Por todo o gasto que você tiver que ter. Nós somos aqueles que hospedam, aqueles que o Senhor traz. E a nós, o Senhor nos deu o material necessário. E Ele nos dá o material inicial. Só que talvez os 2 denários não vão ser o suficiente, irmão, só para o começo. Talvez vai cuidar um dia ou 2. Mas e ao longo da caminhada toda? Todo o desgaste, irmãos, que eu tiver, vai ser retribuído. Por isso que nós temos um Deus galardoador que retribuirá. Essa retribuição do Senhor pode ser vista como uma restituição, irmãos, em certo sentido. É a vida que eu perco, é a vida que eu depois ganho. É aquilo que eu dou, é aquilo que eu recebo. Por isso, é muito melhor dar do que receber. Vocês ouviram o que eu falei agora? É muito melhor dar do que? A gente entende isso? Será que eu estou disposto, irmãos, a gastar minha segunda com os irmãos? O meu maior interesse é de falar, eu não dou mais conta. Eu quero meu tempo de paz. Estou cansado, né, irmãos? Homem de dores, irmãos. Não conhecia o descanso. Não tinha onde repousar a sua cabeça. Foi ultrajado, foi machucado, foi desprezado, não tinha segurança de um teto. Se deu por 33 anos aos homens. Mas eu não dou conta de me reunir mais do que 2, 3 vezes com meus irmãos na semana. Mas eu não dou conta de todo dia ter que tratar coisas com meus irmãos e ajudar meus irmãos quando eles precisam. Eu quero ter meu tempo de descanso também. É legítimo. Mas e se não for isso que o Senhor está te pedindo? Você está disposto a abrir mão do seu tempo a favor de seus irmãos? Você está disposto a calcular, e aqui eu quero ensinar os irmãos a calcularem, quanto vai custar para a edificação do edifício e casa de Deus? Vamos calcular, irmãos? Quem amar a sua própria vida, vai perdê-la. Agora, quem desgastar e perder toda a sua vida por amor ao Senhor, irá salvá-la. Esse é o cálculo. O cálculo não é 6 dias da semana menos 1. O cálculo é toda a sua vida. Uma vez que a gente calculou, a gente está disposto ou a gente vai entrar e no meio do caminho vai tudo parar? Porque até aqui foi, mas agora eu não dou mais conta, porque eu não quero. Irmãos, você pode não querer.
o Senhor não te obriga a nada, você tem a sua liberdade de não querer. Você tem a sua liberdade de não abrir mão, irmãos. A questão toda é, você pode não abrir mão, você pode não querer, você pode, irmão, você pode. E esse é o problema, que você pode. Porque o Senhor não é um Deus que te coloca como um manequim que direciona para onde você tem que ir, irmão. O Senhor te permite escolher. O que Ele espera de você? É uma coisa, mas você pode não fazer. Só que não está tudo bem quando você não faz. Porque se você não o faz e no cálculo você não quer, você não está disposto, irmão, existe uma coroa que talvez você não vá receber. Talvez você não seja recebido como servo bom e fiel. Se para você, irmão, está tudo bem isso, ok. Mas eu preciso te alertar, irmão, que se para você está tudo bem, eu preciso te ajudar a colocar um óculos adequado. Eu preciso te ajudar a limpar a tua consciência, porque talvez ela está muito suja. E você não está dando valor adequado àquilo que o Senhor mostra que tem valor. Porque isso tem valor. E o cálculo? Uma vez que a gente entende o valor agora, e qual é a conta? Estamos dispostos? Porque de fato, irmãos, para os presbíteros que cumprirem com esses ajustes que o Espírito Santo colocou por meio de Pedro, nessa carta, receberão essa coroa. Mas e os irmãos que se fizerem como hospedeiro, que têm o potencial de receber essa coroa, estão dispostos a gastar o seu próprio denário também? A favor do próximo? A gastar o que tem de valor a favor do próximo? A gastar a sua alma a favor do próximo? E perder a sua psique a favor do próximo? Eis aqui a experiência de todos nós, em alguma medida, sermos salvos pelo Senhor. Vemos que Ele foi o nosso bom samaritano, mas nos deixou irmãos que tenham riquezas para cuidar agora de nós, em nossas debilidades. Irmãos, nós seremos as coroas desses irmãos que cuidaram de nós. Seremos nós mesmos essas coroas. E poderemos também ter coroas como essas, se assim procedermos com aqueles que são do Senhor no pastoreio desses irmãos. Todos nós temos esse potencial. Só que cabe a nós dar a resposta. Coroa de alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Abram aí que o próximo texto eu só leio para os irmãos. 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória. Lembram do sinônimo de glória? Coroa. E a nossa alegria. E aí Filipenses 4:1, não precisa abrir, eu leio. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, Paulo novamente, amados e muito saudosos. Aí Paulo fala para esses irmãos de Filipos. Minha alegria e coroa. Amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A coroa de alegrias são os irmãos. Eis aqui a recompensa por aqueles que agora ganham almas. As pessoas que levamos ao Senhor são hoje e naquele dia as coroas de alegria.
A alegria dessa coroa já é sentida hoje. E naquele dia será uma coroa que será dada, ou não? Nos alegramos, irmãos, quando alguém que nós trazemos ao Senhor é salvo pelo Senhor e começa a caminhar com o Senhor, sim ou não? Sim, nós nos alegramos. É a nossa alegria. Só que Paulo ganhou consciência, tal qual que entendeu que isso seria uma coroa dada naquele dia. Uma coroa chamada coroa de alegria. Uma glória de alegria. A alegria de ver irmãos, devido ao esforço próprio, será algo maravilhoso de ser desfrutado. Imagine naquele dia, irmãos, e agora eu quero pegar a consciência e a mente dos irmãos agora. Usa a imaginação agora. Imagine, irmãos, naquele dia, você está junto com o Senhor. Para ser galardoado, o Senhor fala assim, segura e olha para o lado agora. E aí quando você olha para o lado, você começa a ver as pessoas entrando. E aí o Senhor te fala assim, tá vendo isso tudo? Coroa. Vem aqui que eu vou colocar na sua cabeça agora uma coroa. Você se alegra hoje só de ouvir isso, irmão? Vai acontecer isso naquele dia. Quem são então, irmãos, a nossa alegria, a nossa coroa? Não sois vós? Sim, sois vós a nossa alegria, a nossa coroa, e nos exultaremos naquele dia diante do Senhor com isso. Imagine, irmão, diante do Senhor, ver essas pessoas se chegando e perceber que o seu esforço, o resultado do seu esforço, foi agora ser recebido pelo Senhor, e o Senhor lhe dando uma coroa e colocando sobre a sua cabeça, falando assim, meus parabéns, meu filho. O Senhor feliz, alegre, exultante, colocando essa coroa na sua cabeça, falando, meus parabéns. Você pode recebê-la, essa coroa de alegria. Se alegre, porque olha as almas que vieram a mim por causa do seu esforço. Parabéns. Essas são as suas coroas. E você é digno de receber agora uma coroa de alegria sobre a sua cabeça. E eu tenho todo o prazer de lhe dar essa coroa. Porque o próprio Senhor é digno de estar no trono, porque a maior coroa é a dele. Porque ele é o responsável pela salvação de todos os que são salvos. Mas esse Deus galardoador espera que sejamos partícipes dessa vida dele, para que nós também possamos compartilhar dessa coroa de alegria que ele mesmo já tem. E ele mesmo nos dará. Porém, e aqui tem um aspecto negativo, infelizmente, muitos irmãos não desfrutarão dessa alegria, por não terem a mínima disposição sacrificial de salvar as almas, ou de serem quebrantados de modo que tenham características novas em si mesmo, que tenham atributos novos em si mesmo, que mudem o seu jeito de ser, que permita então, por meio dessa mudança que o Senhor muda na sua própria vida, para que você possa ter características novas, que possa te permitir chegar a essas pessoas e agora salvar almas, por meio das atitudes, da fala e do testemunho. Ou, irmão, porque nós não nos importamos, ou porque não permitimos ser quebrantados e trabalhados pelo Senhor, de modo que o Senhor nos mude nas características que nós temos, que são aspectos limitantes para que isso aconteça, uma ou outra coisa pode nos tirar a alegria de receber a coroa da alegria. Disposição sacrificial de carregar uma cruz acima de mim mesmo. Infelizmente, irmãos, eu já ouvi várias pregações, onde os irmãos falam que não tem importância sermos do jeito que somos em alguns aspectos, mas eu sinto lhe informar, irmãos, que tem sim. Porque de você está sendo tirada uma possibilidade de receber um tipo de galardoamento e de se alegrar diante do Senhor por conta de você falar que está tudo bem você ser do jeito que você é, que Deus te aceita do jeito que você é, e está tudo bem você ser assim. Irmãos, se você olha para isso, não sou eu que vou te falar, eu espero que você consiga ver se realmente está tudo bem. Eu espero que você veja, irmão,
Eu não quero nem mais estender em cima disso. Só espero que o Espírito Santo possa falar com você. Se realmente está tudo bem, então, você ser do jeito que você é, se for você tiver características que impeçam ou atrapalhem você de ganhar essa coroa do Senhor. Só o que eu coloco para os irmãos. Coroa da justiça. Quanto a mim, eu não vou pedir para os irmãos abrirem agora, porque o tempo já está avançando. Eu só vou falar onde o texto está e eu vou ler, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo falando, escrevendo uma carta para Timóteo. Combati o bom combate, Timóteo. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a fé. Já agora, Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas ele também dará a todos os que amam a sua vinda. Olhando para isso, irmãos, a primeira coisa que eu queria comentar com os irmãos é: não misturem isso com Romanos capítulo 3, versículo 21 a 23, que fala sobre o dom da justiça. O dom da justiça é uma coisa, a coroa da justiça é outra. Não vamos misturar, tá? O dom da justiça, a dádiva da justiça, foi nos dada por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Pronto. O sacrifício expiatório de Cristo é o dom, é a dádiva que Deus nos dá, é o presente que Deus nos dá. Esse dom da justiça não é a mesma coisa que receber a coroa da justiça. Até porque o dom de Deus e coroa de recompensa são coisas diferentes. Porque dom de Deus é sempre por graça, independente do que faço. A coroa e recompensa fala justamente sobre algo que eu faço e então eu recebo algo pelo que eu fiz. Fala sobre um reto juiz e um Deus galardoador. Entende, irmãos? Dom da justiça e coroa da justiça não são a mesma coisa. Eu coloco isso porque talvez os irmãos possam estar lendo e falar assim: peraí, mas que fala do dom da justiça. Não é a mesma coisa, irmãos. São coisas diferentes. A única relação entre essas duas coisas é o fato de que somente os que receberam o dom da justiça de Deus e foram justificados pelo sangue de Cristo na obra expiatória de Cristo, podem ser galardoados por Cristo. É a única relação que existe entre dom de justiça e coroa da justiça. Só. A única relação. Se você recebeu o dom da justiça, se você foi resgatado pelo Senhor e recebeu o sacrifício de Cristo naquela cruz como por você, então você pode agora receber a coroa da justiça. A coroa da justiça é para aqueles que demonstrarem alegria e ardente expectativa da vinda do Senhor por meio de uma vida vivida justamente. Porque Paulo fala que o reto e justo juiz irá galardoar com a coroa da justiça. E Paulo fala isso quando ele olha para Timóteo e fala: Timóteo, eu combati um bom combate. Eu completei a minha carreira, eu posso lhe afirmar isso, Timóteo, e eu guardei a minha fé. Por eu ter feito isso, para mim está reservada a coroa da justiça. Mas não só a mim, Timóteo, mas também todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E que estiverem o amando quando Ele vier. E que estiverem desejando Ele quando Ele vier dos ares. Percebe? Então é necessário compreender o combate, combater esse combate de maneira adequada, completar a carreira que foi proposta pelo Senhor e guardar a fé até o fim. Guardar como? Com ardente expectativa e amor pela vinda do Senhor, com a fé maranata pulsante dentro desse homem. Falando: o Senhor está às portas e já está batendo e a qualquer momento Ele vai abrir. Só falta Ele se levantar do trono. É isso. Eu respiro isso, eu vivo isso e eu espero isso. E as coisas que eu faço no meu dia a dia são pensando nisso.
E os negócios que eu faço estão pensando nisso? E as decisões que eu tomo estão pensando nisso? E quando eu me achego no Senhor, ao Senhor, e quando eu me achego ao Senhor com os meus irmãos, é isso que eu tenho no meu coração? Porque se não é, ou não tem isso como base, a coroa da justiça não faz sentido para mim. Porque o reto juiz não tem a porquê de me dar essa coroa, se isso não é uma realidade. E nós consideramos isso? 1 João 3,3. Não precisa abrir, pode deixar que eu leia para os irmãos. E a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, como ele é puro. Se eu tenho a esperança da vida do Senhor, o que eu faço? Eu me purifico. Porque eu tenho a esperança da vinda dele. E por eu esperar que ele pode vir hoje, antes da gente sair daqui para ir almoçar, e enquanto estiver indo do nada, ele levar a gente, porque ele se levantou do trono. Deus só deu a ordem: filho, levante. Aí ele só faz o quê? Tá bom. Na hora que ele levanta, sobe tudo. E aí? Quem que vai subir? Todos que têm essa esperança e se purificam. Eu estou me purificando? Quando eu me deparo com o pecado, ou com aquilo que eu deveria fazer que é certo, eu me esforço para fazer o que é certo? Para que na hora que ele se levante do trono, como um sopro e um piscar de olhos, eu seja levado? Quero nem a roupa, irmão, pode ficar tudo. Não interessa quanto que pagou no tênis, deixa pra cá. Deixa pro anticristo, irmão. Deixa o anticristo pegar isso aí tudo. Preferência nem gastar muito, vamos deixar pouco o anticristo, não deixa muito com o anticristo não. Quanto mais recurso ele tiver, é pior. Deixa menos com ele para ele ter trabalho mesmo. Assim deve ser o viver de todo aquele que tem essa bendita esperança da volta de Cristo. Como é a expectativa do casal para o casamento? Fala aí. Quantos dias? 30 e? 33, está contando o dia. E hora, se contar a hora. 33 dias e 6 horas, 5 horas. Tá chegando, irmão. Olha a expectativa. Vamos casar finalmente, graças a Deus. Morar na casinha que estamos indo lá quase todo dia para tentar arrumar alguma coisa. Troca uma tomada e troca uma luz e coloca uma coisinha nova. E chegou a geladeira e chegou e vai chegando e vai colocando na casa. Ganhou presente, já foi ontem à noite mesmo. Não tem tempo ruim. Olha a expectativa. Olha a movimentação que fica. Fica em torno daquilo, irmão, porque está na expectativa daquilo. Então tudo que vai fazendo pensando naquilo. Vai trabalhar pensando naquilo. Vai almoçar pensando naquilo. Quer passar lá porque é aquilo. É o casamento. Qual é a expectativa do filho para o presente que seus pais se trariam no fim do dia? Aí o pai fala assim, vamos pegar nos dias de hoje algo mais moderno, né? Filho, vai ganhar um Play 5. Um leitor de disco ainda, se quiser. Escolhe se vai querer mídia ou não quer mídia. Linguagem mais moderna. Ou então, vamos pensar assim, filho, papai recebeu um dinheiro que tinha para receber, às vezes a gente até mais velho já, e no final do dia, eu vou chegar e vou te dar a sua parte. É 1 milhão. Uou! No final do dia eu chego com isso aí e te entrego. Ou no final do dia eu te entrego o carro que você está precisando. Olha que expectativa. Como que você fica, irmão, até o final do dia? Você não vê a hora? Parece que o dia demorou o dobro para passar aquele dia, né? 1 hora vira 3, né? Você fala, meu Deus do céu, mas não chega esse negócio. Eu não vejo a hora de chegar ao final do dia. Como é a expectativa da família para quando está chegando uma viagem maravilhosa? Eu nunca saí do Brasil, vou fazer uma Eurotrip por 30 dias, incrível. Visitar vários países da Europa.
Você fica na expectativa. Conta isso pro teu filho para ver o que acontece. Conta pro Luca aí que você vai viajar para a Europa, vai fazer 30 dias de viagem. Vai para os Estados Unidos, Luca. E aí? Meu amigo, fiquei sabendo que você está juntando dinheiro para os Estados Unidos até, né? E aí, irmão? Como que fica? Como que fica? O coração acelera, você começa a pensar naquilo, tua mente fica naquilo. Ou não é? Vai dormir, acorda, às vezes durante o dia, nas conversas, em algum momento solta o assunto. Por quê? Porque tu está na expectativa, aquilo está queimando no seu coração. É uma coisa boa, alegra. Isso é maravilhoso, irmão, não tem nada de errado nisso. É normal. O Senhor nos colocou isso. E isso se vê em pequenos exemplos. Só que existe um exemplo magnífico e bendito, que isso deveria ser igual ao nosso sentimento, que é em relação à vinda dele. Mas viajar nos dá mais expectativa e mais ansiedade e consome mais o nosso pensamento do que o sentimento da volta de Cristo. Muitas vezes, irmãos. Tem irmãos que já estão mais alinhados com esses assuntos e que realmente já têm uma vida com uma fé maranata mais aflorada, mais trabalhada diante do Senhor, um desejo ardente da expectativa da manifestação logo, assim como a criação aguarda. Essa coroa é para os que se purificam a si mesmos, se preparando para a sua vinda, vivendo com ardente expectativa e declarando que em breve virá aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Aqueles que amam a sua vinda purificam a si mesmos, são ativos por verem que o Senhor está perto. Então são ativos em buscar o testemunho de Cristo, em ganhar almas, em ajustar o que precisa ser ajustado e em viverem retamente, em comunhão e unidade constante entre os irmãos, união constante entre os irmãos. Como prezamos pela unidade com os irmãos? Como prezamos em estar junto com os irmãos? Não é verdade? Eu pergunto. Será? Eu dou valor para as 2 ou 3 reuniõezinhas da semana que nós temos? Para em 160, 180 horas de uma semana, as 4, 6 horas que eu tenho com os meus irmãos para estar em torno do nome de Cristo? Ou não? Coroa da justiça está em jogo. Como é o meu coração? Esse é um coração de um vencedor que receberá a coroa da justiça. Infelizmente, a marca da apostasia é a perca dessa visão sobre a brevidade da vinda de Cristo e o resultado que essa perca dessa visão vai gerando em nós. Isso é apostasia, irmãos. É perder a visão daquele que está sentado no trono, como Estevão viu, e perdi a expectativa de que aquele que está sentado no trono me vendo vai se levantar. Isso é a marca da apostasia. A apostasia dos filhos de Deus, o esfriamento dos filhos de Deus. 2 Pedro 2, 1-3, eu leio. Assim como no meio do povo de Deus surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos homens, muitos filhos, seguirão as práticas libertinas que esses homens estarão ensinando por meio dessas falsas doutrinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também muitos movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, diz o Senhor.
2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão então escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Não tem nada a ver com uma vida de crucificado. Estão seguindo aos seus próprios desejos e entendimentos, os seus sentimentos. Eu sou assim e Deus me aceita assim. Está tudo bem eu viver assim e seguir o que eu sinto. Onde está esses que vivem assim falarão? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tarda o Senhor em vir. Será que virá? Quando virá? Vemos aqui a marca da apostasia, onde homens, presta atenção, irmãos, energizados pelas forças malignas que estão vindo diretamente dos ares, onde habita o príncipe da potestade do ar e os dominadores desse mundo, são persuadidos e se convencem de falas, doutrinas e ensinamentos que buscam tirar uma obra de quebrantamento. Tirar a visão de que o Senhor, neste momento, já está para se levantar do trono. E de que basta o Pai dizer, levanta, e tudo será abalado, e seus vencedores serão levados diante dele, e o início do fim será finalmente startado. As forças malignas querem fazer isso, irmãos. E tem feito isso. Abre teu YouTube. Vai ver podcast de crente. Te garanto que de 10 que estou assistindo, 9 só vai ter porcaria. Eu assisto, irmão, um monte. Distorção em cima de distorção. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que uma grande parte da cristandade está dando ouvido para homens que são salvos, que são filhos de Deus, mas que foram tão energizados e contaminados pelo maligno, que perderam a paixão pela vinda de Cristo e ficam falando coisas absurdas, irmãos. Que fazem com que você não viva uma vida piedosa, que faz com que você não viva uma vida de cruz, que fala para você que você tem que acessar do jeito que você é, que fala para você que está tudo bem você ter a característica que você tem, que fala para você que vai demorar até se cumprir as profecias, porque ainda falta escurecer o sol e falta 5.000 anos para isso acontecer. Vai, irmãos. Dá ouvido. Mistura mais as sementes. Abro e fecho esse parênteses agora. Mistura mais a semente, irmão. O Senhor ensinou sobre isso. Você crê que está recebendo algo bom do Senhor, mas fica ouvindo um monte de gente, um monte de coisa, que fala totalmente o oposto daquilo que é uma sã doutrina e uma reta direção do Senhor. Ouvindo gente que pensa de jeito diferente, falando um monte de abobrinha. Só que você não tem maturidade para ouvir isso sem ser contaminado. Irmãos, eu estudo também, eu já estudei muito esse tipo de coisa. Eu já vi muita coisa. Se não tomar cuidado, eu sou contaminado, irmãos. Existem homens que têm capacidade de lidar com esse tipo de assunto. Irmãos, às vezes você não está entendendo nem os princípios elementares da fé, não está nem vivendo de maneira adequada ainda, e quer ficar ouvindo 30 coisas diferentes na internet. Chega aqui na reunião com uma confusão na sua cabeça, contaminado. E aí a luz que tinha que entrar, lembra do começo? Não consegue entrar por quê? Porque está com a cabeça extremamente suja de tanto conhecimento imundo, de homens que se dizem ser de Deus, mas foram energizados por forças malignas, e falaram um monte de abobrinha, e você deu ouvido a homens que não vivem vidas piedosas. Mas você gosta de ouvir, porque parece com o jeito que você pensa. Mas é legal porque é conhecimento. E você fica misturando a semente, misturando as sementes, misturando a semente. E o Senhor fala que é abominação para Ele a mistura de sementes. Mas você é maduro. Você não está preocupado com isso que eu estou falando agora, porque você consegue ouvir essas coisas e não ser contaminado. Será? Porque não é nenhuma nem duas vezes, irmãos, que eu tive que conversar com irmãos para ajustar a visão.
Eu acho que o Fábio pode falar a mesma coisa. Porque ouve de tudo. E fica retendo coisas que não eram para ser retidas. E se perderam da visão. E quando eu falo visão, irmãos, não estou falando de uma visão que eu estou colocando para os irmãos, nem que o Fábio está colocando. Eu estou falando da visão de Cristo. Eu estou falando de uma visão de uma vida piedosa. De uma vida ajustada diante do Senhor, de uma vida que se quebranta diante do Senhor, de uma vida que é quebrantada a tal ponto que abre mão de tudo que quer, de tudo que gosta, de tudo que pensa, para estar aberto a receber do Senhor algo novo, que ainda não foi visto ou que ainda não foi experimentado. É disso que eu estou falando, é dessa visão, irmãos. Eu preciso estar aberto a isso. Eu preciso tomar cuidado com as misturas. Você também. Todos nós. Qual está sendo o seu nível de cuidado com isso, irmãos? Qual está sendo o seu nível de cuidado? Ter irmãos preciosos, irmãos, que eu gosto muito, que eu já ouvi muito. Vai na minha biblioteca lá em casa para você ver o que aconteceu. Quer dizer, hoje está em caixa meus livros, né? Mas vai lá para você ver o que aconteceu. Pergunta para minha esposa o que eu fiz. Me desfiz de mais de 50%, 60% de tudo que eu tinha. Porque por mais que são pessoas bacanas, tem coisas boas, mas eu não vou misturar semente, irmão. Você também não deveria. Você deveria ser cuidadoso com o que você ouve e de quem você ouve. Porque, irmão, uma vez que você edifica, o Alisson está aqui, constrói uma parede errada e bota outra em cima. Para resolver é fácil? Começa a construir e começa a ficar torto. Irmão, você tem que quebrar tudo para você começar a fazer de novo. Pinta errado. Cor errada. Pintou, chegou lá, não era a cor certa. Irmão, tu tem que fazer, às vezes tu tem que arrancar tudo. Às vezes tu tem que pegar e começar a passar várias mãos de tinta para arrumar o fundo, para depois começar... Estou errado, Anjo? Pinta a parede, mas no fundo estava contaminado. O que acontece? Agora nós vamos ter um trabalho de uns 3 dias lá para arrumar aquele negócio, né? Vamos estar trabalhando para arrumar meu banheiro lá agora, porque nós não vimos que tinha fungo lá na parede lá e está começando a comer a tinta. Não vai nem dar para usar o banheiro, irmão, vai ter que parar tudo. Olha o problema, irmão. E a gente quer ser descuidado com essas coisas. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com a mistura. Cuidado com isso. Fecha o parênteses. 1 Pedro 1, versículo 8 e 9, encerrando. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora ainda, mas crendo nele, exultam com uma alegria indizível, cheia de glória, obtendo então o fim da vossa fé. 2 pontinhos. A salvação da vossa alma. Olha a exultação, irmãos. Olha a alegria de crer naquele que não vemos, mas pela fé desfrutamos no Espírito dele. E o fim desses é a salvação da alma. Esse é o sentir de um vencedor. Ter o selo da exultação, da esperança pelo que foi chamado. Percebe? Uma vida pura, reta, que exulta a vinda do Senhor. Esse é o sentir de um vencedor, que receberá dele então a coroa da justiça, porque como um reto juiz olha para essa alma, olha para essa vida e fala, a este eu posso dar essa coroa, porque ele viveu dessa maneira. E a ele está guardado a coroa da justiça. Esse que eu li agora? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Entende, irmãos? 5 coroinhas que falam sobre como é ser um vencedor. E eu te falo, uma complementa a outra ou não? Em regra, irmãos, um vencedor, ele tem o potencial de receber todas essas 5 coroas. Uma pessoa que recebeu a vida de Cristo tem potencial de receber todas essas 5 coroas, porque essas são as características da vida que vence, que está em nós, que é a vida do próprio Cristo, que se sacrificou por nós. Só que, de fato, irmãos, na caminhada, por algumas debilidades, alguns ajustes que não foram feitos, talvez algumas delas a gente possa perder.
Qual que tem que ser o desejo de um vencedor? Ser encontrado em Cristo. E ser encontrado em Cristo é tendo toda a vida de Cristo testemunhando em si mesmo. Ser encontrado em Cristo é ter o Cristo sendo plenamente visto e aceito pelo Pai. E vendo todas essas características fluindo por meio dessa vida vencedora que temos o potencial dentro de nós, mas que nós temos a decisão e nós podemos, sim ou não, responder a isso. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos, que eu não quero ouvir uma resposta audível, é: você está disposto, irmão? Considere diante do Senhor, calcule o preço, pois talvez os 2 denários que o Senhor te deu não serão suficientes. E eu sinto lhe falar, irmãos, que em regra não são. Você sempre vai ter que tirar do seu. Você está disposto a entender que melhor é dar do que receber, irmão? E a se sacrificar por essa vida que nós iremos herdar? Você está disposto, irmão, a abrir mão? Você está disposto, irmão, a se quebrantar e mudar as suas características? Você está disposto, irmão, a, acima de qualquer homem, seguir ao Senhor? Acima de qualquer situação e intempérie, obedecer ao Senhor e se manter em comunhão? Você está disposto, irmãos? Eu vou te falar, irmãos, talvez dentro de você falou assim, para algumas dessas coisas não. Eu vou te falar um negócio, irmãos. Dentro de você existe todo o potencial de dar a resposta e ser. Você só precisa pegar esse potencial e se permitir ser quebrantado. Só. Você pode, você consegue, no Senhor. Na vida vencedora. Você por si mesmo, irmãos, no máximo vai produzir um fruto que talvez alguém possa até ser enganado perto de você e falar assim: ah, que bacana. No máximo, irmãos. Mas se esse potencial vier da vida vencedora e isso aflorar no seu interior, dentro do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essa vida vai ser percebida, desfrutada pelos irmãos e vai contribuir para que os irmãos sejam encontrados como vencedores também. Nós temos o potencial. Basta dar resposta. Amém, irmãos?